posso te dar um abraço? Histórias profundas, temáticas atuais, psicologicamente complexas e extremamente cativantes. Eu sou Paula Picarelli e convido vocês a conhecerem os segredos do passado e do presente da série original HBO, Psi. Com reconhecimento internacional, muitas novidades e mais atual do que nunca, a série original Psi chega agora à sua 3ª temporada. A HBO tem trabalhado muito no sentido de dar continuidade às suas séries, porque a gente sabe que é isso que cria uma relação com o público, que aproxima o público e que cria essa fidelidade, né? E o Psi é o tipo da série que funciona muito nesse formato. E permite, inclusive, que a gente experimente mais do que nas outras séries. O Psi convida muito a você mergulhar naquilo que ele fala, naquilo que ele está apresentando para você, no que cada episódio está contando. São histórias que pedem esse envolvimento. Na primeira ainda existia uma certa dificuldade de encontrar o tom do diálogo, o tom da fala, as falas cortantes. E hoje em dia a gente já meio que sabe mais ou menos como ele fala, como ele reage às coisas. Então tem certos paradigmas que já estão, a gente nem precisa mais falar sobre eles, que a gente já entende como naturais. Detesto ser melodramático. Fala, Carlos. Agora fala. Fala, Carlos. Vai a merda. O Psi foi indicado para 2 Emmys internacionais há 2 anos atrás, a primeira temporada. Não por acidente, melhor série dramática e melhor ator. Isso dá uma vontade maior de continuar fazendo o trabalho, né? Eu acho que agora vem uma coisa muito de uma busca de coisas que a gente não tratou ainda, uma maneira de olhar para o Carlo de um jeito que a gente ainda não olhou. Você vê esse personagem que vai mudando à medida que as temporadas vão passando. Ele está mudando também, a gente está encontrando ele em outros lugares. Você teria um tempinho pra gente tomar um café agora? Agora? E conversar um pouco? Sim? Emílio de Mello interpreta uma vez mais o nosso protagonista Carlo Antonini, já conhecido do público, mas ainda cheio de mistérios. Ele, obviamente, é uma pessoa muito curiosa, com uma enorme e profunda admiração por aquilo que o ser humano é capaz de ser e de aguentar. Ele sai do consultório, ele vai aos lugares, ele interage, né? Não com os pacientes, mas com o que rodeia os pacientes. Ele tem curiosidade pelo ser humano, ele tem curiosidade pelo ser humano que é diferente dele, por pessoas que têm hábitos distintos de uma normalidade, né? De uma dita normalidade. A Maria Clara trouxe você aqui porque nós dois gostamos de conhecer pessoas que têm vidas diferentes da nossa e da média das pessoas. Quer saber? Fantasia de burguês com mulher abandonada na rua. Eu acho que vocês querem fuder, mas não sabem o que inventar como desculpa pra não fuder. Eu queria muito mostrar Carlo num momento de fragilidade, especialmente disposto a interrogar aquelas questões que geralmente a psicanálise ou mesmo as psicoterapias em geral não consideram muito importantes. E é curioso porque são as mais importantes de todas, ou seja, o que tem de doloroso e doentio no fato de viver, seja qual for a patologia de alguém. Se abre a temporada com o fato que ele tem um diagnóstico de câncer, o que na vida de alguém é sério. Eu tava ótimo até saber que talvez eu tenha um câncer no pulmão. Tem uma coisa muito legal, que o caso do primeiro episódio é um caso que tem a ver com morte. E aí isso dá uma fragilidade a ele e dá a possibilidade de a gente abordar a morte de aspectos diferentes, né? Para quem ama você, é intolerável constatar que não está conseguindo fazer com que você tenha vontade de viver. A história é sobre uma menina que se chama Aurora, né, que tem uma doença degenerativa e que decide, então, iniciar o processo do suicídio assistido antes que a vida dela seja insuportável.
vocês já têm o meu dossiê clínico, então esse pedido não vai ser muito longo. Aliás, até porque eu não tenho muito tempo. Por isso eu tenho pressa de viver os momentos que me restam. São questões muito profundas e dolorosas, que não é fácil abordar. Eu sinto que se instala um sentimento assim fundo enquanto a gente está trabalhando e lidando com esse tipo de ideias. Os direitos do indivíduo, inclusive o direito de ele escolher como morrer, para mim isso é uma causa. É a causa na qual milito. Solitário, mas quase nunca sozinho. Para resolver os diferentes casos e ajudar na vida pessoal e profissional, alguns personagens estão sempre ao lado de Carlo. Como ele tem uma vida familiar desestruturada, ele separou, os filhos foram embora, a ex-mulher foi embora, etc. Ele é muito próximo dos amigos. É com os amigos que ele conversa, que ele discute. A família que estava muito presente na primeira, ficou menos presente na segunda, agora ela praticamente desapareceu na terceira, né? Eu sei que isso pode parecer bizarro, mas os amigos são mais importantes do que a família. Que eu acho que é uma regra com a qual concordo, enfim. E existe mais conforto numa verdade desesperadora do que em qualquer ilusão. Frase bonita. Eu acho que esses amigos do Carlos são muito importantes, né? Então é isso que faz com que o personagem fique potente, né? Porque senão ele fica só o psicanalista. E a gente precisa ver o ser humano junto. E os amigos, eles dão muito esse lado humano, né? Esse lado bem-humorado, eu acho. Se eu sou a médica e ele é o padre, o que você tá fazendo aqui? Eu amparo vocês espiritualmente. Ajudando Carlo Antonini dentro e fora do consultório, temos dessa vez uma nova personagem, Maria Clara, vivida por Liliana de Castro. Bom, bem-vindo ao abrigo. Eu não posso dizer que você começa amanhã, porque já começou hoje. Valentina, que era a colega com quem ele dividia, digamos, o trabalho no abrigo e tinha consultório frente a frente, foi embora. Maria Clara chega para assumir uma posição no abrigo, né? Que traz aí um frescor, né? E uma outra relação com o Carlo Antonini, que eu também acho que deixa a série mais interessante também. E ela é uma personagem muito interessante, mais jovem, muito segura, muito precisa. Que merda de lugar é esse que tem que deixar um homem encostar na gente? Eu também sou médica. Eu vou te ajudar, tá? É um personagem que está chegando, muito importante, que tem uma relação estratégica ali com o Carlo na série, né? Ela é quase um contraponto dele, é onde ele consegue falar diretamente das suas questões com ela, né? O Carlo e a Clara, eu acho que eles têm isso em comum. Eles têm esse fascínio para entender como as pessoas funcionam por dentro, né? Essa engenharia de como cada ser humano pensa, sente, percebe o mundo ou se coloca nesse mundo de uma forma tão peculiar, assim. Isso eu acho fascinante. Bom dia. Bom dia. Café? Quero. Que foi? Quer mesmo saber? Uma prima esquizofrênica. Quando ela deixa de se medicar... Você? Sabe a Marie, namorada do Mark? Eles acabaram de voltar da Europa e a Marie tá alucinando. Bom dia. Tem uma cena em particular que é muito bonita, que são das duas irmãs, que a irmã que não sai do apartamento, ela sofre de uma insuficiência pulmonar muito séria. Ela não quer se relacionar com o mundo físico externo, ela vive totalmente coberta, ela não quer tocar nas pessoas. Elas têm esse hábito maluco de cada vez que a Denise sai e volta, ela tira toda a roupa, empacota, etiqueta e põe na parede ou onde for. Isso ela já faz há mais de 20 anos. Então a casa tem em torno de 20 mil sacos de roupa pendurado. E aí a Maria Clara tem que ir lá e conversar com ela através de uma porta de vidro, porque ela não pode ter contato com ela. Antonieta, consegue me ouvir? A procuradora de justiça, Thaís, o meu papel na série, está dessa vez mais próxima, mas em muitos casos funciona também como antagonista. Você está envolvido? Não. Eu não estou envolvido, Thaís.
Eu concordo com a militância dela, é só isso. Por ser uma promotora, ter um outro tipo de herança jurídica diferente, ela enxerga as coisas de uma maneira um pouco mais específica. O Carlo tende a ser, obviamente, muito mais aberto às questões. Ela traz o senso comum da sociedade sobre os assuntos. Não necessariamente é o ponto de vista dela, mas ela está defendendo a lei do nosso país e a lei é dessa forma. E isso, no mínimo, é omissão de socorro. Quando não for homicídio, os juízes é que vão dizer. E ela traz essa questão, como a gente regula isso? Como saber se a pessoa vem para um amigo, para um psicanalista, dizendo eu quero me matar, como é que você vai saber se isso é legítimo ou não? Se isso é uma doença, se isso é uma patologia, se isso é uma loucura da pessoa, ou se é uma vontade real? É muito delicado, é um assunto que mexe muito e dá um nó na cabeça da gente. Eu só não quero que meu amigo vá preso. Você não tem razão para isso. Pelo menos não é essa que você suspeita. A religião é um tema bastante presente nessa temporada. E assim ganha destaque o personagem do Padre Miguel, interpretado por Marcela Airoldi. O padre é psiquiatra também, é psicólogo. Então, isso aproxima muito os dois. No caso do padre, ele te manda rezar uma meia dúzia de Ave Maria, um Pai Nosso e tudo bem. No caso da psicologia, isso se estende em anos e anos de conversa. Tem uma cena de confissão da personagem em que ela senta no confessionário e aquela questão de não se ver é muito parecido com o sistema que o contado adota, por exemplo, que é freudiano, que você deita no divã e o cara tá atrás para você não ter o contato de olho. Para quê? Para você poder falar sem ficar olhando o cara, o que ele tá achando. Transferência, um terapeuta quer dizer que você quer transar com o pai, certo? Agora, transferência com o padre quer dizer o quê? Eu queria foder com Deus? Tem uma empatia muito grande dos dois, muito grande, porque se fala de conhecimento, se fala de assuntos muito profundos, de filosofia, mas também tem ali um certo embate, uma certa disputa saudável sobre esses temas tão verticalizados que eles acabam discutindo mesmo, né? Ultimamente eu acho que você tem pensado demais se e como a vida vale a pena. Morte e religião. Dois temas importantes da série que também compõem o personagem do coveiro Severino, papel de Raul Barreto, presente desde a primeira temporada. Ele não é um simples coveiro que faz a cova em terra, não. Ele tem que ser todo um trabalho mesmo com essa passagem, com essa transição, independente da crença, né? Ele nunca revelou que corrente que ele segue, qual é a fé dele, mas tem uma relação saudável com a morte, né? Não foi dessa vez que você me levou para outro lado, hein, Caronte? Parece que não. O passado está presente. Como os eventos do passado influenciam os acontecimentos de hoje é o que define a temática dessa temporada. Isso foi em 75. Nada mudou desde então. Nunca mais eu vi a mãe. Ela não sai de lá e a gente não sai daqui. A princípio, o que amarra tudo é a questão do peso do passado. Sejam nas lembranças, sejam em questões genéticas, seja em heranças que a gente traz do passado e que muitas vezes a gente nem percebe como eles podem afetar a nossa vida no presente. Aquelas coisas que são o peso de viver, né? O que geralmente a gente chama as questões existenciais, a dificuldade de desejar, como é que a gente convive com o horror que é o passado da própria história na qual estamos inseridos. Questões que passam de geração para geração. E vai ter uma geração lá na frente que vai sofrer as consequências de 3 gerações atrás, sem saber que aquilo existiu, mas ela está ali, está com ela. Então faz parte dessa história dela, né? Dívidas, sinas, pragas passam de geração em geração sem que os herdeiros sequer saibam que elas existem. Acho que os últimos episódios, eu posso falar mais especificamente sobre eles. Os 2 episódios chamam a herança e como é que você lida com essa herança que não é só financeira, mas é uma herança cultural, é uma bagagem que você carrega dos seus antepassados, né? E no meu caso, muito especificamente, como é que você lida com o ódio, né? Esse ódio do mundo, né? Como é que você faz para sobreviver esse ódio que existe no mundo? Eu não consigo mais dormir. Há quanto tempo que você não dorme? Dias.
A gente acompanha uma protagonista que começa a ter mal-estares, começa a se sentir mal em situações específicas, que ela não sabe determinar o que causa o mal-estar nela, até que isso começa a se tornar mais frequente, até que chega um momento que isso a domina completamente, né? É aí onde entra Carlo Antonini, né, para tentar descobrir qual é a origem desse mal e como tirá-la dessa patologia. E as imagens que você enxerga? Eu só sei que são em preto e branco, como se fosse um filme antigo. Sensação de dor, de morte. Os temas e casos apresentados na série nunca fogem da polêmica. Psi convida o espectador a pensar e traz em cada episódio mais perguntas do que respostas. Você não acha engraçado eu sentir culpa por não fazer aquilo que eu tenho vontade? Você acha que eu sou homossexual? Você acha que teria alguém que aceitaria que eu me aproximasse dele? Eu acho que realmente, eu até agora nunca vi nenhum episódio do Psi que terminasse com uma resposta. Ou que desse um diagnóstico preciso, ou que solucionasse ou que curasse uma patologia. Até se uma pessoa não concorda com esse tema, no mínimo vai fazer ele pensar. Carlo, para com isso. Você é contra a minha reversão? Pelo menos respeita a nossa amizade. Eu acho que ter opiniões, de alguma forma, é sempre errar. Então, o que me interessa é sempre mostrar como as coisas são complexas, contraditórias. Por exemplo, o capítulo sobre a fuga para o Estado Islâmico. É óbvio que não temos a menor simpatia pelos terroristas. Eu fiquei com muito medo quando eu encarei esse episódio de falar do Islã, de falar do Estado Islâmico, que é uma confusão clássica de se fazer. Ver uma moça de hijab na rua, é terrorista. O véu, você usa sempre até em casa? Não, em casa não. Só quando tem gente de fora da família. Quer dizer, homens. Nós filmamos na Mesquita de São Paulo e eles leram o roteiro e eles nos aconselharam em uma série de pontos e não se sentiram maltratados ou mal representados. Nessa temporada, ganham também destaque temas relacionados a jovens e ao universo feminino. Eu queria usar mais. Às vezes eu acho que eu queria ter uma doença grave, assim, ou algo do tipo. Se eu acreditasse no além, talvez fosse mais fácil lidar com essa frustração, sabe? Tipo, me fudir. Tá, mas eu ainda tenho a vida eterna. Você tá virando muçulmana, é isso? Se eu achar que faz mais sentido pra mim, pra minha vida, eu vou virar mesmo. Eu acho que essa série, ela leva a sério, né, as mulheres. Dentro do arco da temporada, a gente conversando, você percebe que 3 das histórias são com jovens. 3 garotas, assim, nessa fase de 18 para 20 anos, assim, com todas as questões, com todas as dúvidas desse final de adolescência ali, do amadurecimento. Você não acha que seria legal se eu encontrasse um gesto lindo que justificasse a minha vida? Socorro! Não. Será que o prazer da banalidade da vida não basta? Eu tenho um pouco a impressão de que eu nunca tinha visto o Carlo tão envolvido com o paciente como com essas meninas, assim. Ele está realmente muito tocado por elas, sabe? Deu a ele um empenho e um envolvimento afetivo que eu não tinha ainda trabalhado nessas outras temporadas. Conrado Caligares não só é o criador de Psi, como também é roteirista e diretor-geral. Além disso, muitas das histórias da série são baseadas em sua própria experiência como psicanalista. Segundo Conrado, todos os casos que a gente faz são baseados em casos verídicos. No começo eu não acreditava, ele falava assim, não, mas isso é comum. Eu falei, não é possível, essa menina não fez isso. Aí ele pega e manda 18 links do The Guardian e fala, tá bom. O que me importa é que os meus brinquedos, eles me servem para fazer algo significativo, algo de verdade. A série tem um Conrado do começo ao fim. Ele começa ali no roteiro, quando a gente cria as histórias, e vai pro set, quando ele acompanha as filmagens, escolhe os atores, até a finalização, quando ele acompanha a montagem e tal. Eu considero o Conrado um pouco um porto seguro pra gente, dentro disso.
a gente anda por um terreno bastante delicado. É esse lugar que você não sabe muito para onde você está indo. Você está indo para lugares obscuros, né? E eu acho que sempre o Contardo nos dá uma luz diferente para isso. Meu personagem, o Arturo, que é um obsessivo, ele tem lembranças de prazer da sua infância, prazer esse que ele nunca mais se permitiu. E essa é a falha trágica, digamos, esse é o problema, né? E o Contardo estava explicando como é a memória de um obsessivo, né? Ela é quase estática. A gente jamais saberia disso, precisa, né, desse conhecimento mesmo para traduzir em imagens algumas patologias, alguns sentimentos. Oi. E aí? Tudo bem? Tá a fim de ficar um pouco comigo? Foi quase. Mas por que não? Se eu fizesse isso, meu pai morreria. Mas o seu pai, pelo que você me disse, morreu há uns 3 meses. Morreu. Tá lindo! Cortou? Luz, câmera, ação. 5 diretores assinam as histórias dessa temporada, mantendo a unidade, mas com a liberdade de explorar caminhos diferentes. Somos 2 mulheres diretoras e 3 homens. A maior parte dos diretores já vem trabalhando, né, nas outras temporadas. Eu acho que assim, a série já tem a sua cara, já tem suas características. Acho que os personagens principais estão muito bem construídos já. E eu acho que esse momento agora, cada diretor tenta dar uma nuance diferente, um olhar diferente sobre uma história específica, né? Tá tudo bem, gente. Não, tá, é um mal-estar. Ai, tirar do pau. É. Quer uma ajuda ali com alguma alguma coisa? Não precisa, não. Podemos começar já. Desde a primeira, a gente sempre tratou de temas muito profundos e densos e complexos, né? Eu acho que essa é uma das grandes marcas da série, a gente falar de coisas que a gente evita falar na vida. Então, a gente trouxe essa ideia, isso é uma coisa do Contardo. Em vez de a gente fazer 10 episódios com 10 histórias diferentes, a gente escolheu 5 grandes histórias e trabalhou essas 5 histórias num tempo maior, com mais possibilidade de mergulhar na vida de cada um desses casos e desses personagens que vão parar dentro do consultório do Carlo Antonini. A sensação é que você tem 5 histórias de 5 figuras. É só para avisar que eu já cheguei. Claro, diferentes, mas complexas, porque em 2 horas você realmente tem o tempo de construir uma personagem central. O primeiro plano de filmagem estourou a banca, deu 23 semanas, já muita coisa acontecendo e a gente tem que fazer em 18 semanas. E aí o contato falou assim, mas eu não acredito, eu diminuí a metade das histórias, porque ano passado a gente contou 10 histórias e a gente agora vai contar 5 histórias. Eu, como é que dobrou as coisas? Eu falei, dobrou porque para eu contar em 2 episódios uma história, ela tem que ser mais rica. Ou seja, você pode contar e desenvolver os personagens mais ainda, com mais consistência, né? Porque você trabalha melhor o arco do personagem e tudo mais. Você viu o que aconteceu? Como ele estava aqui, né? A gente estava passando por ele. Você consegue entrar na vida realmente dessa pessoa sem que o Carlo esteja presente, né? Então, realmente, você entra na intimidade deles, no dia a dia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nossos corações está em Deus. O Senhor vos acompanhe. E a HBO, como sempre, aposta na ousadia e na liberdade para explorar os mais diferentes casos de psi com a profundidade que eles pedem. Antonieta, eu acho melhor a gente chamar um médico para te examinar. A gente sabe que não é uma série fácil, que é uma série sim complexa, que trata de temas muito maduros e nós não subestimamos a capacidade do nosso público. Então as histórias são contadas como elas têm que ser. Óbvio que isso é uma ousadia. A ousadia de tocar em registros de vida que são tão diferentes e tão próximos do nosso, de loucura, de sofrimento interno. Abordar temas como a gente aborda aqui nessa 3ª temporada. Tem vezes que eu olho e falo, nossa, vão deixar a gente filmar isso? Consegui.
Transei com 2 caras. Então, lógico que tem ousadia. Eu acho que isso faz parte, né, da personalidade da HBO, né? Ter ousadia, fazer alguma coisa que as pessoas não estão acostumadas a ver. Acho que as pessoas adoram um papo profundo, adoram descobrir realidades. Uma série com um psiquiatra, dirigida por um psiquiatra, seria muito difícil alguém correr esse risco. Mas a HBO se permite correr esses riscos, que é isso que faz a diferença. Você ser franco, você ser ousado, você ser sincero, são características importantes, mas eu acho que mais importante é a integridade intelectual daquelas pessoas que estão contando a história. E essa é parte do nosso compromisso principal na HBO, de poder ser esse lugar onde as pessoas podem vir para conosco contar essas histórias que vão ter ousadia, mas vão ter uma integridade intelectual, vão ter uma proposta emocional muito clara e vai representar aquilo que genuinamente os seus criadores acreditam. Muito bom, como sempre. Tá bom? Agora nós temos 2 sobremesas. O passado está presente. Não perca aqui na HBO os emocionantes e instigantes casos de Carlo Antonini na nova temporada da série original, Psi. Vamos entrar? A série vai fazer, em uma série de circunstâncias, chorar. Então é bom que as pessoas tenham lenços aí nas noites de domingo. E para mim, o ideal seria que abrisse falas e conversas, inclusive nas famílias, digamos assim, entre as pessoas que assistem juntos, ou que isso alimentasse falas. Vamos parar por aqui hoje?